preço dos combustíveis em destaque no mercado financeiro agora com Samidana. Bem-vindo, Sami, uma boa tarde. Boa tarde, Cláudia Caniato. Boa tarde a todos. Mercado financeiro chegando e hoje a gente vai falar de um assunto que pesa no bolso de muita gente: preço dos combustíveis. Lembrando que semana passada a gente teve um aumento significativo do diesel. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, o diesel ainda está com defasagem de 5%. E a gasolina, 19%. Ou seja, a ABICOM faz o seguinte: ela pega o preço da Petrobras e compara com o preço que chega os combustíveis importados no posto. É o preço da revenda. E fala que por litro a gasolina está sendo vendida na Petrobras com 93 centavos abaixo, ou seja, 19%. Já o diesel falam em 27 centavos, o que representa 5%. Agora, eu tenho um outro gráfico que eu fiz para a gente entender melhor. Vocês podem ver aqui duas linhas. A gente tem a linha azul, que é o diesel, e a linha vermelha, que é a gasolina. Eles andam meio juntos, né? A par e passo. Só que a gente pode perceber que desde o início desse mês está tendo um descasamento. E justamente isso poderia sugerir que em breve teremos um aumento no preço da gasolina. Mas para entender isso, eu vou falar com ele, que é expert no assunto, ninguém menos que Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, consegue nos ouvir? Você já está conosco? Eu sinto, Sami, é um prazer estar com você aí na Jovem Pan. Adriano, é sempre muito bom falar contigo, você é uma das sumidades nesse assunto. Me explica um pouco essa análise de defasagem. Por que teve esse descompasso entre diesel e gasolina, principalmente na política de preço, e a gente nota a partir de abril? Eu vou pedir para projetarem, se possível, o gráfico na tela, até para o Adriano poder ver com mais cuidado e poder comentar. Olha, Sami, eu acho que o que acontece é o seguinte: até semana passada, você está mostrando aí, era o contrário, né? O diesel estava muito mais defasado, então teve aquele aumento de quase 9% e a gasolina menos. O que tem acontecido nas últimas semanas é que o preço do diesel descolou muito até do preço do barril do petróleo. Por quê? Com essas ameaças de sanção do gás da Rússia, a Europa, principalmente, vai estar armazenando diesel, porque o diesel é o principal substituto para o gás natural, né? Seja para aquecimento ou até para uso industrial. Então, com esse armazenamento do diesel pelos países europeus, o preço desse combustível ele descolou, né, e no mundo inteiro, né? Esse é um fenômeno mundial. No Brasil não foi diferente. Então, a Petrobras, que semana passada aumentou o preço em quase 9%, reduzindo essa defasagem, que aí, segundo os dados que você colocou aí da ABICOM, estão em torno de 5%. Eu acho que hoje deve ter aumentado um pouco mais, porque o barril do petróleo hoje subiu quase 1,5%, ele está na faixa aí dos 113 dólares e um pouquinho, o barril. A gasolina hoje, quer dizer, ela está defasada aí quase 20%, né, porque ela não foi corrigida a semana passada, então agora estamos esperando, né, um aumento próximo da gasolina. O que eu acho que a gente vai continuar, né, se a política da Petrobras de paridade internacional permanecer, a gente vai ter aí ainda muitos aumentos de diesel de gasolina e do botijão de gás também. Todos os derivados, querosene de aviação também está muito cara, né? Basta olhar, inclusive, os preços das passagens aéreas. Por exemplo, entre Rio e São Paulo, que você tem dias que você paga até mais de R$2.000 uma perna de Rio para São Paulo, São Paulo para o Rio. Então, por que eu estou dizendo isso? Que a perspectiva é que você não tenha câmbio cedendo, né? Baixando para menos de 5%, e o petróleo no mercado internacional está com muita volatilidade, mas a volatilidade com viés de alta. Então a situação é complicada, não só para o Brasil, como para outros países que também têm o mesmo problema, né? Eu sempre falo que ninguém gosta de pagar caro pela gasolina, pelo diesel. O diesel principalmente, porque o diesel em países como o Brasil, onde a maior parte das mercadorias são transportadas por caminhão, também traz inflação, né?
A inflação está subindo aí, e uma das causas é essa questão da guerra da Ucrânia. Adriano, uma coisa que eu queria te perguntar, quando a gente olha o gráfico de defasagem, a gente vê que, em média, e até, assim, como economista, e eu não sou especialista no assunto, a gente entende que, em média, se opera com alguma defasagem. É natural que um combustível que se produz no Brasil seja um pouco mais barato do que algo que é importado, até porque a gente tem os custos de transação, a logística e por aí. Qual que seria a defasagem normal, assim, para a gente poder julgar, 5% do diesel, tá alto ou tá baixo? E 20% da gasolina, tá alto ou para baixo? Porque eu tô querendo chegar num ponto, olha, isso é um sinalizador que devemos ter aumento de gasolina, ou não, 20% é normal. Vamos lá, normalmente as defasagens elas não são simples de calcular, tá? Como você faz paridade de importação, a primeira coisa que você usa para olhar a defasagem de mercado brasileiro e mercado internacional é o frete, né? E você usa muito a gasolina e o diesel produzida no Golfo Americano. Por que o Golfo Americano? Porque se a gente não produzisse nada de gasolina e de diesel, o mercado que poderia nos abastecer, que tem volume para abastecer o Brasil, seria o mercado americano. Então, sempre que a gente fala em defasagem, a gente está olhando para o Golfo Americano. Aí a gente coloca o frete. Essa questão do frete, quando você vai calcular a defasagem, tem gente que bota um frete maior, bota um frete menor, o que causa, às vezes, distorções entre o que a Petrobras diz que está defasado, a Associação dos Importadores e até bancos que também calculam essa defasagem. O segundo ponto é que você tem também diesel e gasolina de diferentes qualidades. Então, quando você compra, por exemplo, uma gasolina para importar de uma qualidade mais baixa, o preço é menor. A Petrobras chega aqui na refinaria e trata dessa gasolina. Ela faz uma mistura de outras correntes de petróleo para melhorar essa gasolina, o que também, às vezes, faz com que a defasagem que a Abicom está falando seja maior do que a Petrobras. Certo. Mas, a meu ver, eu fico preocupado com defasagem quando ela passa dos 10%. Seja para a gasolina, seja para o diesel. Por exemplo, se essa defasagem hoje da Abicom de diesel está correta em 5%, eu acho que não tem defasagem. 5% não é defasagem, porque ela pode ser explicada por esses fatores que eu coloquei anteriormente. Agora, quando vai para acima de 10, seja para o diesel ou para a gasolina, aí a gente tem que esperar um aumento. Por isso eu estou dizendo a você que se a Petrobras continuar na política que ela vem praticando até os dias de hoje, provavelmente essa semana a gente possa ter um aumento do preço da gasolina, porque ela está batendo aí os 20%. Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro. Vamos direto olhar como andam as bolsas. Nesse momento, o Ibovespa opera com 1,36% de alta puxada principalmente pela Vale que foi beneficiada pelo aumento internacional do minério de ferro. A China divulgou dados baixos e sinalizou que vai investir em infraestrutura, por isso puxou o preço. Vamos dar uma olhada em moedas. Dólar nesse momento a 0,69% de alta, cotado a R$ 5,09. O euro cotado a R$ 5,30, uma alta de 0,72%. E o Bitcoin 5,23 de baixa aos 29.575 dólares. Agora, 14 horas e 57 minutos. Um fato curioso que envolve economia e finanças. Isso porque uma jovem recebeu uma planilha de Excel cobrando os gastos do primeiro encontro após ter saído com o rapaz. Quem traz as informações é a Nani Cox. Eu quero saber se o tema é polêmico e quanto custou esse primeiro encontro. Olha, Sami, o total do encontro para cada um dos participantes ficou R$ 113, mas como essa moça que contou essa história numa rede social, né, ela fez um vídeo que acabou viralizando, para ela acabou ficando ali um débito de R$ 45,55, porque tinha ali uma parte desses 113 que ela já tinha gastado antes do encontro. Quem acompanha o vídeo, né, ela mostra a planilha lá que ela recebeu dessa pessoa com quem ela se encontrou, desse homem. Essa planilha tem ali o gasto com a
a acomodação, né? Porque eles acabaram ficando ali uma noite no Airbnb, gastos também com hambúrguer, café e cerveja. E aí dividido esse total aí das compras nessa planilha de uma forma que mostrava ali o que ela já tinha resolvido, né? O que ela já tinha comprado e o que acabou ficando, e ela teve que pagar esses R$ 45,55. Um outro vídeo publicado depois nessa mesma rede social, a mulher disse que quem escolheu o lugar, inclusive, foi ele, porque não morava na mesma cidade que ela e que em nenhum momento ela foi avisada dessa divisão. Ela disse que não teria problema em dividir, mas que ter sido avisada depois não foi muito legal. Bom, nossa reportagem foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Vamos conferir. Sinceramente, eu não gostaria. Se no lugar dela, eu não gostaria de receber, ainda mais para um primeiro encontro assim. Não é nem questão de ele que tinha que pagar, mas é a questão deles terem que dividir, né? Mas ele não precisava chegar e mandar assim, dessa maneira. Eu acho uma falta de cavalheirismo. Acho que, dependendo do encontro, a gente tem que sim dividir. Só que isso aí é inconveniente, né? Acho uma falta de respeito até com a pessoa. Pode ser que seja bom, porque fica uma coisa assim meio complicada que tá muita incerteza nesse mundo. Então, quando se faz uma coisa diferente, aí tem que se pensar se é bom. Pode ser que seja bom, pode ser. A gente não sabe o resultado, né? A gente não pode criticar ninguém sabe a situação de ninguém bem. Tá certo, ela precisa de ajuda, né? Mas vai haver outro lado também. Eu discordo, eu acho que perde um pouquinho da essência daquela coisa do encontro do cara, do homem querer conquistar, ser cavaleiro, do cavaleirismo hoje em dia. Então, eu acho que não é prudente. Um caso aí curioso, né? Será que a inflação dando aí outros tons no primeiro encontro?